Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin fazendo um movimento muito positivo no mercado. A gente fez algo muito positivo no fechamento da vela semanal de ontem, que eu vou tratar agora esse assunto com vocês. A gente fez a primeira etapa, o primeiro passo para um novo topo histórico, mas ainda falta o passo mais importante. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala família Liga, então sejam bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros. Nosso clube de membros está passando por uma grande reformulação. A live de quarta-feira do Rodrigo vai ser exclusiva para o clube de membros a partir do segundo plano, o plano inspetor. A gente tem vídeos todas as semanas, então, exclusivos para vocês do clube de membros. E também diariamente eu tenho atualizado lá alguns indicadores de longo prazo, indicadores on-chain, indicadores ciclos de Bitcoin. Rodrigo também manda muita análise de price action lá. O Bruno manda dicas aí para launchpads, moedas que vão ser lançadas. O Mário também está sempre interagindo lá. Então a gente está fazendo uma grande reformulação que tem ficado muito legal. Não deixa de dar uma olhada. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos então direto para os gráficos e o gráfico semanal do Bitcoin. Então está aqui aberto, porque ontem aconteceu algo muito positivo na minha visão. A gente sabe então, como eu tenho atualizado vocês aí nos últimos vídeos, eu estou utilizando aqui o Bull Market Support Band, que são essas médias móveis de 20 e 21 períodos aqui no gráfico semanal, e ela não tem esse nome à toa, é ela que guia historicamente os nossos grandes bull markets. Aí você pode notar aqui em 2017, como foi ela que guiou aqui todo o movimento de 2017, ela guiou também o primeiro movimento que a gente fez no ano de 2020, né, o ciclo que a gente está vivendo no ano de 2020. E no ano também de 2021, esse segundo momento aqui, que por sinal a gente vai falar sobre isso, que é esse segundo momento aqui. A gente então teve o primeiro topo, 65 mil dólares, o Bitcoin corrigiu, ficamos aqui por 3 meses, e quando os preços conseguiram romper essas médias móveis e encontraram ela como suporte aqui, e esse suporte foi respeitado, aí sim a gente alcançou 69 mil dólares e fez o nosso topo até então desse ciclo de alta. Então o que aconteceu especificamente ontem às 9 horas da noite é que a gente fechou mais uma vela aqui no gráfico semanal, e a gente fechou pela primeira vez então, desde lá de 4 de dezembro, que a gente perdeu aqui 52 mil dólares, foi nesse momento aqui, foi nessa barra aqui dessa semana. Então desde aquele dia que a gente perdeu então as médias móveis, a gente então fecha e retorna finalmente, faz um rompimento acima dessas médias móveis. E essa é a primeira coisa em relação ao fechamento da semana que foi muito positivo. Então vocês notem aqui que nessa barra aqui a gente fechou. Vou até dar um zoom maior aqui. Nessa barra a gente fechou, então, acima dessas médias móveis. E isso é muito importante pra gente, porque a gente nota, primeira coisa, que essa é a primeira parte de um grande movimento, de um possível grande movimento, um possível retorno para novos patamares de preço, superar aqui 69 mil dólares. Essa é a primeira parte, que é justamente a gente conseguir romper aqui essas médias móveis. E a segunda parte, e a parte mais importante talvez, é que a gente encontre esse suporte nessas médias móveis e não perca esse suporte, que esse suporte seja respeitado nessas médias móveis. Se isso acontecer, assim como aconteceu aqui em setembro do ano passado, vocês notam aqui que a gente rompe, então em setembro a gente vem, acha como suporte, e aí sim, na minha opinião, é confirmado que a probabilidade da gente ter um novo topo histórico é realmente muito alta, caso isso aconteça. É também sempre bom frisar que movimentos muito expressivos do Bitcoin, às vezes eles nem encontram suporte aqui, como a gente pode ver no primeiro momento aqui, de outubro a abril, ou seja, 2020, 2021, foi um movimento tão forte do Bitcoin que a gente nem encontrou suporte. Mas eu acho isso improvável de acontecer, porque esse aqui foi o primeiro grande movimento do ciclo de alta. A gente passou por um bear market clássico aqui antes desse movimento. A gente ficou 2 anos com o Bitcoin aqui corrigindo ou lateralizando, então acho difícil isso acontecer, até porque a demanda precisa entrar de uma forma que por enquanto não está entrando. Mas a gente sabe então que eu acho que a gente pode ter um movimento semelhante a esse aqui, que foi no ano passado. A gente fez um novo topo, mesmo sem a demanda entrar, e eu ainda vou falar sobre a demanda nesse vídeo, mas mesmo sem a demanda entrar, a gente ainda fez um movimento
de novo o topo, muito porque a oferta está forte. A oferta é algo que está forte desde esse topo aqui, na verdade, desde esse fundo aqui que a oferta vem ficando forte. O que eu quero falar com oferta forte? Eu quero falar basicamente que compradores de longo prazo, holders, estão acumulando Bitcoin, não venderam nesse movimento de força e acumulam então desde então. Na verdade, a posição deles permanece neutra. Eles não estão vendendo seus bitcoins, não venderam durante esse movimento de força, não venderam em um novo patamar de preço e não venderam também em um momento em que o Bitcoin começou a corrigir e lateralizar. Então isso é muito positivo para a gente, a oferta está muito forte e a gente já viu que uma oferta forte, mesmo sem uma demanda possivelmente entrar, foi capaz de levar a gente a um novo patamar de preço que foi nesse momento aqui. Por isso eu acho que a gente está mais para um movimento desse do que um movimento desse, que foi o primeiro movimento do ciclo de alta, que aqui é uma bull run clássica do Bitcoin, uma bull run muito expressiva. Não que seja impossível, mas a gente precisa ver demanda entrar para esse movimento aqui, um movimento similar, esse movimento aqui realmente um movimento muito forte que a gente fez. Então acho que a gente está mais para esse tipo de movimento. Obviamente ainda falta o mais importante, que é o reteste e ser confirmado como suporte aqui, justamente essas médias móveis. E aí, caso isso aconteça, com certeza aumenta muito a probabilidade aí da gente ver um novo patamar de preço. Então essa é a primeira visão, eu diria que o primeiro estágio aí desse movimento, ele foi completo, que é justamente o rompimento e não sofrer resistência, né? Porque o que estava acontecendo no passado, aqui nas últimas semanas, é que a gente estava sofrendo resistência dessas médias móveis, e isso aqui também, historicamente, quando a gente começa a sofrer resistência, a gente vê que a gente acaba entrando num bear market. Aí, na verdade, tanto o bull market quanto o bear market, vocês notam aqui, eles são guiados por essas médias móveis. Vocês notem aqui que esse bear market, ou seja, o fundo aqui que a gente fez do bear market, o ponto mais baixo de preço que a gente fez em dezembro de 2018, ele foi guiado aqui por essas médias móveis. Então era sempre um dos cenários, eu vinha falando de dois cenários, e o cenário de um não rompimento dessas médias móveis e de novo sofrer resistência, sofrer rejeição aqui dessas médias móveis e se encaminhar aqui para mais um movimento descendente, com certeza aumentaria a probabilidade aí da gente realmente estar sofrendo aí, sendo guiado, na verdade, por essas médias móveis por um bear market. E o outro ponto muito positivo foi que a gente rompeu na mesma semana as médias móveis e na mesma semana o fair value, que é como se fosse o preço justo, que é esse canal que está aqui em amarelo, porque a gente sabe que quando a gente entra aqui no fair value, pelo menos agora eu vou pegar um gráfico aqui do Bitcoin com um histórico maior, vou botar aqui no BLX. Vocês notam aqui, quando a gente entra no fair value, quando o Bitcoin entra no fair value, depois de ter feito um topo aqui posterior ao halving, a gente sabe que, pelo menos historicamente, a gente acumulou dentro do fair value e depois rompeu para baixo para aí sim fazer o último fundo que a gente teve no bear market, o ponto mais baixo, eu diria assim, de preço que a gente teve no bear market, e as médias móveis, o bull market support band, cruza para baixo aqui do fair value. Então foi assim em 2018 e vocês vão ver que também foi assim em 2014. Então nesse momento aqui, olha, notem só, mais uma vez, o preço sendo guiado aqui pelas médias móveis. Quando o Bitcoin entra dentro do fair value, ele acumula aqui de forma lateral e aí cruza para baixo. E aí quando o bull market support band cruza para baixo do fair value também, a gente tem aqui o ponto mais baixo do bear market. Então o fato da gente estar dentro, a gente estava dentro do fair value, isso gerava um alerta de que a gente precisa sair rápido do fair value, porque historicamente quando a gente entra, a gente acumula para então romper para baixo e alcançar um fundo aqui do bear market com cruzamento das médias móveis abaixo do fair value. Isso não aconteceu, pelo menos até o momento, porque então a gente finalmente rompeu na mesma semana um movimento de força, um candle aqui de força, fechamento do candle praticamente no topo que a gente teve da semana, na máxima da semana. Então a gente fez aqui o rompimento na mesma semana, tanto das médias móveis quanto também do fair value, que é esse canal de preço justo. Então um movimento muito positivo que a gente teve de preço. E com certeza, então, ficamos no aguardo aí, agora vamos voltar para o gráfico que a gente estava, ficamos no aguardo aí para ver como vão ser os próximos capítulos, mas, na minha opinião, aumentou com certeza a probabilidade da gente ter, então, que esse movimento aqui é um movimento possivelmente igual a esse aqui, é um momento, né, era um momento possivelmente igual a esse aqui, e não um momento que a gente estaria sendo guiado para um bear market pelo bull market support band, mas lembrando que ainda precisamos do ponto-chave, o mais importante, que é respeitar esse suporte, aqui como aconteceu em setembro. Isso aqui, se isso acontecer, seria como perfeito se isso acontecesse, porque isso aqui é a prova clássica, tá aqui, ó.
suporte respeitado em cima das médias e aí sim, um novo topo histórico do Bitcoin. Vamos ficar de olho para ver como esses preços então vão se desenvolver, mas com certeza ontem, 9 horas da noite, a gente teve uma resposta muito positiva do mercado, o mercado finalmente mostrando força. E um mercado que mostra força, a gente sempre tem que ficar de olho como está o funding rate. A gente estava com funding rate negativo nos últimos dias, na verdade, entre neutros, você vê que às vezes fica positivo, às vezes fica negativo, enquanto o Bitcoin ele ia fazendo um movimento mais expressivo na última semana. Isso é muito positivo, porque o que a gente via no passado é que sempre que o Bitcoin esboçava fazer um movimento positivo, o funding rate ia nas alturas, subia de forma expressiva, e isso é muito ruim. Lembrando que sempre um funding rate positivo é um incentivo à venda, e um funding rate negativo é um incentivo à compra. Então o que a gente viu ontem na atualização foi que esse funding rate ele voltou a subir. Lembrando que esses dados aqui são atualizados em D-1, então a gente vai ter uma nova atualização 9 horas da noite de hoje. Eu vou postar com exclusividade no clube de membros aqui como vai ser então essa atualização às 9 horas da noite do funding rate, mas a minha expectativa aqui é o seguinte, a gente viu então o funding rate voltar a ficar positivo aí no nível de 0.006. Isso aqui na minha visão não é o ideal, não é o ideal que isso aconteça. O ideal então é que na atualização de hoje, a gente tem dois possíveis cenários aí para o que eu chamo de ideal para a gente conseguir continuar aí alcançando novos patamares de preço. O ideal é que isso aqui dê uma baixada na atualização de hoje às 9 horas da noite, ou o que? O funding rate positivo, ele não necessariamente ele é algo ruim. Os bull markets do Bitcoin, os grandes ciclos de alta do Bitcoin, na verdade, esse ciclo de alta do Bitcoin, que foi o primeiro que a gente viu com o funding rate, porque o mercado futuro foi criado no final do ciclo de 2017, então esse é o primeiro ciclo de alta que a gente tem com o funding rate. E o primeiro grande movimento desse mercado, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi esse aqui, foi o que eu chamei de bull market clássico. Então, nesse primeiro movimento aqui do mercado, o que a gente teve foi um funding rate nas alturas. Nesse momento aqui, mais ou menos, o funding rate estava nas alturas, mas isso não impediu do mercado continuar subindo. Por quê? Quando a gente está em bull market, o funding rate ele vai mesmo nas alturas, mas os preços eles continuam mostrando força. Então, um funding rate alto com o preço mostrando força, tudo bem. O que não dá é a gente ter uma elevação, por exemplo, hoje às 9 horas da noite a gente tem um funding rate que é atualizado maior ainda do que está hoje. E o preço começa a mostrar fraqueza, a gente começa a voltar para 46, 45,5, a gente começa a ver um preço mostrando fraqueza e um funding rate aumentando, então é como se fosse aí uma divergência de urso em relação ao funding rate, que é funding rate aumentando e preço caindo, preço mostrando fraqueza. Isso é muito negativo para a gente. Se a gente começar a ver esse tipo de movimento, eu acredito que aumenta muito a probabilidade, pelo menos de curto prazo, de a gente ter ali o que a gente chama de long squeeze, pelo menos para a gente conseguir zerar essas posições compradas no mercado. Isso não aconteceu ainda, vamos ver como isso vai se desenvolver, mas lembrando, um funding rate continuamente positivo não tem problema caso o preço continuamente continue a mostrar força. Então a gente tem que ter esses dois cenários possíveis na minha visão. Se o funding rate continuar elevado, que o preço continue mostrando força, ou que o funding rate comece a atualizar aqui, a diminuir, ou seja, comece a atualizar aqui caindo e possivelmente até retornando aqui para um patamar negativo, que vai significar que conforme a gente está subindo, as pessoas estão aproveitando para abrir posições de short, apostando que o Bitcoin vai cair, sofrer uma resistência e cair. E aí isso aumenta a probabilidade também de um funding rate cada vez mais negativo, a gente aumenta a probabilidade de ter um short squeeze, isso é muito positivo para os preços. Pausa rápido, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens e também os cartões de cashback. Sem fazer nenhum tipo de stake, você já consegue pegar um cartão com 1% de cashback. Não deixe de ver, o link está na descrição com o nosso referral code, que também dá muitos bônus para vocês. E para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a Prime XBT, link na descrição também com muitos bônus para vocês. Para fechar, eu vou falar um pouco sobre a demanda por Bitcoin, que a gente consegue ver aqui em relação aos dados on-chain. Aqui na Glassnode a gente consegue estar acompanhando alguns indicadores que mostram uma demanda, uma possível demanda no mercado. Por exemplo, vocês notam aqui que o número de endereços ativos, então quais são os endereços que estão literalmente interagindo aí com a blockchain, e vocês notam que aqui no primeiro movimento de ciclo de alta do Bitcoin, essa linha ela começa a subir muito. É normal que em ciclos de alta a gente veja que a atividade da blockchain aumente, porque as pessoas estão eufóricas, as pessoas estão felizes, as pessoas querem fazer transações, muitas pessoas chegam no mercado, são atraídas, o Bitcoin ganha mídia, então é normal que as coisas se aqueçam
em bull market. Vocês notam aqui que o número de endereços ativos ele sobe muito no primeiro movimento do mercado, que mais uma vez é esse movimento aqui. Só que vocês notem que no segundo momento aqui, nesse segundo topo, isso não ocorre. A gente não chega a um patamar nem semelhante aqui ao que a gente teve no primeiro grande movimento. E é por isso que eu disse que esse movimento aqui, o segundo topo que a gente fez, foi um movimento que aconteceu sem demanda. Isso aqui aconteceu basicamente por causa da oferta, na minha opinião. Uma oferta muito forte, mas a demanda não entrou nesse momento aqui como entrou aqui. Então, a gente continua a rastrear aqui esses indicadores de demanda, mas a grande verdade é que, por enquanto, a gente ainda está num nível que a demanda não está entrando. A gente vê aqui também sobre o número de novos endereços, então, que são criados no Bitcoin, vocês notam que está aqui também a níveis inferiores ainda ao segundo movimento que a gente fez no segundo topo aqui do Bitcoin. Notem também aqui claramente como o número de novos endereços ele cresce aqui no primeiro movimento do mercado, mais uma vez esse movimento aqui, mas no segundo movimento, no segundo topo, ele não alcança patamares nem semelhantes aqui ao que ele alcançou no primeiro topo. Então, realmente, o segundo topo, esse topo aqui, foi um topo sem demanda, uma coisa incrível que nunca tinha acontecido antes no mercado. Então, vamos ficar de olho, a gente vai rastrear aqui, mas lembrando também que eu já falei nesse vídeo, a gente viu no último topo que a gente fez no mercado. A gente conseguiu fazer um novo topo do Bitcoin sem demanda entrar. Então, não é só porque a demanda não está entrando que a gente não pode ver um novo topo, mas com certeza, e aí é uma opinião minha, eu acho improvável que ocorra um movimento desse tipo aqui, um movimento que o Bitcoin sobe 6 meses seguidos e faz aqui uma porcentagem grotesca aqui de alta. O Bitcoin fez aqui 500% de alta, saiu de 10 mil para 60 mil dólares em 6 meses. Isso aqui, esse movimento sem demanda, ou seja, aquele bull market clássico sem demanda, eu acho improvável. Mas um novo topo, como a gente fez aqui similar no ano passado, eu acho que é possível de acontecer, porque a gente já viu, esse topo aqui, ele foi feito sem demanda. Então vamos ficar de olho, isso também não significa que a demanda não possa vir, no momento ela ainda está calma, mas não significa que ela não possa entrar em algum momento. A gente vai ficar rastreando aí todos os indicadores e também atualizando aqui para vocês. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação. Mais uma vez, não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição. Eu tô atualizando lá todos os dias com os indicadores de longo prazo, funding rate, tudo aí que a gente precisa saber para rastrear grandes movimentos do Bitcoin. O Rodrigo manda análise de price action, Mário e Bruno também estão sempre atualizando por lá. Não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. Por fim, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.